Há momentos em nossa vida em que o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Existem dias em que o coração clama, mas os céus parecem fechados, em que a alma se pergunta em desespero: será que Deus me ouve? Talvez você já tenha sentido esse peso, esse fardo que parece insuportável, como se suas forças não fossem suficientes para continuar. O cansaço invade, as lágrimas escorrem e, em meio à dor, o coração sussurra: Senhor, onde estás? Mas a palavra de Deus nos assegura que Ele nunca deixa de ouvir o clamor dos seus filhos. O salmista declara no Salmo 34:6: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Veja a simplicidade e a certeza dessa declaração. Deus não pode ouvir, Ele não ouve às vezes, mas sim Ele ouve sempre. E não apenas ouve, mas também responde e salva. Este é o coração da nossa fé. A convicção de que, quando clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Ele não está distante, não está ocupado demais para atender. Cada clamor que sai de sua boca, cada lágrima que escorre dos seus olhos e até mesmo cada pensamento silencioso de angústia sobe como incenso diante do trono de Deus. Ele é o Pai que não dorme, o guardião que nunca se distrai. O Salmo 121 nos lembra que o Senhor é o guarda de Israel, e Ele não dormita nem cochila. De dia e de noite, Ele vela por nós. Contudo, precisamos entender que o inimigo tenta plantar mentiras em nossa mente. Ele sussurra: Deus se esqueceu de você, Deus não está ouvindo, suas orações não fazem diferença. Esses pensamentos são dardos inflamados que procuram enfraquecer a nossa fé. Mas saiba, cada oração tem valor, cada súplica registrada diante do trono de Deus. Mesmo quando você não encontra palavras, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. A Bíblia ainda nos garante em Isaías 59:1 que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, não importa o tamanho da sua luta ou a profundidade da sua dor, Deus está atento a você. É por isso que precisamos continuar orando mesmo quando parece não haver resposta, continuar crendo mesmo que o silêncio pareça interminável, porque Deus não abandona os seus, e se Ele prometeu ouvir, então tenha certeza, Ele já está trabalhando a seu favor, mesmo que os seus olhos ainda não enxerguem. Se você já sentiu esse silêncio de Deus, mas também já experimentou a resposta dele, escreva aqui nos comentários: eu creio que o Senhor me ouve. E não esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas sejam fortalecidas por essa mensagem. Muitas vezes, confiamos demais na nossa própria capacidade e esquecemos que a nossa visão é limitada. Vemos apenas o hoje, o imediato, enquanto Deus contempla a eternidade. Onde enxergamos barreiras, Ele vê caminhos. Onde só conseguimos perceber fracasso, Ele já enxerga um futuro de vitória. É por isso que a palavra em Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa verdade nos mostra que precisamos depender inteiramente de Deus e não das nossas próprias interpretações. Há situações em que você pode se sentir pequeno demais ou até incapaz para o chamado que Deus colocou diante de você. Talvez exista um sonho, uma visão, um ministério ou um propósito que parece grande demais para suas mãos. E no íntimo do coração você chega a pensar: eu não sou suficiente, não tenho recursos, não tenho capacidade. Mas a boa notícia é que quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele envia, Ele abre o caminho. Não há montanha alta demais, nem vale profundo demais, nem obstáculo tão forte que possa impedir a mão do Senhor. Ele mesmo promete endireitar os seus caminhos e tornar planos os seus passos.
A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que se achavam fracos, mas que foram usados poderosamente por Deus. Moisés disse que não sabia falar, mas Deus lhe deu palavras e sinais. Gideão se considerava o menor da sua casa, mas Deus o chamou de valente guerreiro e o levantou para libertar Israel. Davi foi esquecido até pela sua família, mas Deus o ungiu rei. Paulo perseguia a igreja, mas foi transformado no maior pregador do evangelho às nações. O que todos esses testemunhos revelam é que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. É exatamente quando reconhecemos nossa limitação que a graça do Senhor nos reveste e nos torna fortes. Por isso, não permita que o medo, a dúvida ou a comparação paralise o seu chamado. Caminhe pela fé, ainda que seus olhos não vejam a estrada completa. Lembre-se de que o Deus que abre mares, que faz rios brotarem no deserto e que traz vida onde só havia morte, é o mesmo que está diante de você hoje. Ele pode abrir portas onde não existem fechaduras, pode criar oportunidades onde só havia impossibilidades. Ele é o Deus que transforma histórias e que escreve novos começos. Então, se você sente que não é suficiente, saiba, Deus é suficiente em você. Nele, você pode todas as coisas. Quando pensamos na caminhada da fé, precisamos nos lembrar de que Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas sim presença constante em meio a elas. Ele nos assegura refúgio, fortaleza e abrigo seguro quando os ventos sopram fortes. O salmista declara no Salmo 9:9: "O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação." Refúgio não é apenas um esconderijo, mas um lugar de proteção, um espaço de segurança, um abrigo em que nada pode nos atingir sem que antes passe pelas mãos do Senhor. No tempo antigo, as cidades eram cercadas por muralhas e possuíam torres fortes onde o povo corria quando os inimigos se aproximavam. Hoje, para nós, Deus mesmo é essa torre forte, esse lugar de segurança onde encontramos paz em meio ao caos. Quando as tempestades da vida rugem, quando a ansiedade tenta dominar, quando a incerteza ameaça o coração, Ele continua sendo refúgio fiel. A palavra em Isaías 59:19 nos lembra que quando o inimigo vier como uma correnteza impetuosa, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Isso significa que você nunca estará sozinho na batalha, porque o Senhor peleja por você. Quando se sentir sobrecarregado, lembre-se de que pode se abrigar à sombra do Onipotente. Ele é a torre inabalável, a rocha firme, o abrigo inquebrável. A mesma mão que fechou a boca dos leões no tempo de Daniel é a que hoje sustenta sua vida. O mesmo Deus que caminhou no meio da fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abed-nego está com você agora, no meio das suas provações. Nada pode impedir a presença dele de te alcançar. Então tome coragem. Não permita que o medo roube sua esperança. Não deixe que a escuridão das circunstâncias te impeça de enxergar a luz da promessa. Levante os olhos para os montes e declare: "O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." Ele não permitirá que seus pés vacilem. Ele não te abandonará. Ele não falhará com você. O mesmo Deus que já abriu caminhos no passado é o mesmo que hoje se levanta como refúgio diante das suas lutas. Ele nunca muda. Ele é fiel ontem, hoje e para sempre. Se você crê que Deus é o seu refúgio em meio às lutas, declare nos comentários: "O Senhor é o meu abrigo seguro." E não esqueça de enviar este vídeo para alguém que precisa dessa palavra de conforto hoje. Há uma verdade que precisamos guardar no coração. Nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo declara em Romanos 8:35-39, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes ou futuras, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos afastar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que mesmo quando você se sente rejeitado, esquecido ou sozinho,
Existe um amor eterno e inabalável que te envolve. Pessoas podem falhar, amigos podem te abandonar, até familiares podem virar as costas, mas Deus jamais deixará de te amar. O amor dele não é condicional às suas falhas ou sucessos. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. Ele te ama porque você é filho, porque foi criado por ele, porque foi comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo. Esse amor é maior que qualquer tempestade, mais forte que qualquer acusação, mais profundo que qualquer ferida. Talvez você carregue marcas da rejeição, cicatrizes de traições ou dores que ainda sangram no silêncio da alma. Mas saiba, o Senhor é aquele que sara os corações quebrantados e que liga as feridas abertas. Ele se inclina para levantar os caídos, fortalece os cansados e sustenta os fracos. Quando o inimigo tenta lançar mentiras, dizendo que você não é amado, que não é digno, lembre-se de que o próprio Deus provou o seu amor por você ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Esse é o selo eterno de que nada poderá te afastar do seu coração. Por isso, descanse na certeza de que, em Cristo, você é mais que vencedor. As batalhas podem ser grandes, as perdas podem ser dolorosas, mas o amor de Deus é maior do que tudo. É esse amor que sustenta, que consola, que transforma e que renova as forças dia após dia. Ele é a fonte inesgotável da verdadeira paz, da verdadeira alegria e da verdadeira esperança. Então, quando sentir medo, lembre-se, o amor de Deus lança fora todo medo. Quando sentir solidão, lembre-se, você nunca está só, pois o Senhor está contigo. Quando sentir que não há saída, lembre-se, o amor dele abre caminhos no deserto e rios em terras secas. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus sempre se revela como um pai que cuida dos seus filhos em cada detalhe da jornada. Ele não é indiferente às nossas dores, não se distancia quando choramos e não se esconde quando clamamos. Pelo contrário, ele é descrito em 2 Coríntios 1, 3, 4, como o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso significa que até os momentos mais difíceis da nossa vida não são desperdiçados diante dele. A dor que você enfrenta hoje pode se transformar em testemunho e esperança para alguém amanhã. O consolo que você recebe do Senhor se torna instrumento para consolar outros. É por isso que precisamos permanecer firmes, confiando, ainda que a tempestade pareça não passar. Muitas vezes, não entendemos os caminhos de Deus. Perguntamos por que certas portas se fecham, por que orações parecem não ser respondidas, por que a cura ainda não veio, por que as soluções não aparecem. Mas em cada silêncio e em cada espera, há um propósito divino sendo cumprido. Lembre-se, Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo perfeito dele. Ele enxerga o que nós não vemos, sabe o que ainda não sabemos e prepara o que ainda não podemos imaginar. Quando você achar que está no limite das forças, lembre-se que é justamente nesse ponto que a graça do Senhor se manifesta com poder. Ele nunca permitirá que você seja provado além do que pode suportar, mas com cada prova virá também o escape. É nessa confiança que podemos declarar que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o esconderijo seguro, o abrigo em que encontramos paz mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor. Quando todos viram as costas, Ele permanece. Quando todos desistem, Ele insiste em nos amar. Quando todos dizem acabou, Ele se levanta e diz: eu ainda não terminei a obra que comecei na sua vida. Esse é o Deus que servimos, fiel, constante, imutável. Talvez neste momento você esteja passando por perdas, dores, incertezas ou lutas internas. Talvez ninguém saiba o tamanho do peso que você carrega em silêncio, mas Deus sabe. Ele conhece cada lágrima que escorreu quando você estava sozinho, cada suspiro de dor que ninguém ouviu, cada oração que você pensou que não passou do teto. O Senhor não apenas ouviu, mas registrou cada clamor. Ele tem um livro de memórias.
e as suas lágrimas estão diante dele como sementes de esperança que, no tempo certo, darão fruto de vitória. Não permita que o inimigo roube sua fé. Não permita que a ansiedade roube a sua paz. Não permita que a dúvida silencie as suas orações. Hoje é dia de renovar sua confiança no Senhor. Levante os olhos para Ele, porque é de lá que vem o socorro. Apegue-se às promessas eternas. Creia que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que alimentou Elias no deserto, que ressuscitou Lázaro, ainda é o mesmo Deus que age hoje em sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se existe algo que você deve guardar no coração, é que nunca está sozinho. Em cada batalha, em cada noite escura, em cada madrugada de lágrimas, Deus esteve lá. Ele foi o ombro que sustentou, o braço que levantou, a mão que enxugou as lágrimas. Ainda que você não tenha percebido, Ele jamais se afastou. Ele é Emanuel, Deus conosco. Por isso descanse, entregue a Ele seus medos, suas lutas, suas preocupações. Entregue também seus sonhos, seus planos e seus desejos. Quando você coloca tudo nas mãos do Senhor, até aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Até aquilo que parecia impossível se torna possível. O impossível é apenas o palco onde Deus manifesta a sua glória. Hoje, eu te convido a fazer uma oração comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti cada área da minha vida. Eu entrego minhas dores, minhas lutas, minhas preocupações e meus sonhos. Sei que Tu és o meu refúgio, minha fortaleza e meu abrigo seguro. Sei que Tu ouves cada clamor do meu coração e mesmo quando não compreendo Teus caminhos, confio que estás trabalhando por mim. Sustenta-me com Tua graça, renova minhas forças, enche meu coração com paz e que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Tenha a certeza de que esta oração não cai em ouvidos surdos. O Senhor a recebe como um perfume suave e já está agindo em seu favor. Se você recebeu esta palavra com fé, declare nos comentários: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Compartilhe este vídeo para que outras vidas sejam alcançadas por essa mensagem de esperança. E no final, não esqueça, inscreva-se no canal para receber mais orações, mensagens de fé e palavras de fortalecimento espiritual que vão edificar sua vida todos os dias.